Boa noite, Rayane. Tudo bem com você? Professor? Oi, pode falar. Oi. Oi. Boa noite, o senhor me ouviu? Agora estou ouvindo, antes não tinha ouvido. Ah, tá tudo tranquilo, tudo bem. E com o senhor? Aqui tudo bem. Confinado, mas tudo bem. É, não tem jeito. Vamos aguardar mais alguns minutos, mais uns 5 minutos para entrar mais gente. Daí nós começamos a aula, tá bom? Certo, tá bom. Só um minutinho. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de saber se Matheus e Rebeca estão me ouvindo. E se vocês podem falar. Vocês conseguem usar o Sim, microfone? estou Ótimo, Rebeca. conseguindo. Matheus, você consegue também? Se você não conseguir,
vamos conversar pelo WhatsApp, tá bom? Aqui eu não consigo ativar o chat, é impossível nessa versão nossa, mas se você quiser conversar comigo seria pelo chat, então vai ser pelo nosso portal, lá pelo nosso WhatsApp. Certo, eu vi aqui sua resposta. Então, Matheus, você conversa comigo por aqui. Se você precisar, tiver qualquer dúvida, você posta um texto aqui para mim, tá bom? Bom, gente, ótimo. Para começar, vamos combinar o seguinte aqui, ó. Para quem tem microfone, como a Rayane e a Rebeca, eu vou pedir, como vocês estão agora, né? Vou pedir que vocês mantenham o microfone desativado, porque se vocês ativarem seu microfone, todo o som do seu ambiente vai entrar na nossa conversa. E o meu tem que, normalmente, meu microfone tem que ficar ligado. Aí soma tudo, é cachorro latindo, é criança chorando, aí vai ficar uma loucura essa aula, tá bom? Então, quando vocês quiserem falar comigo, não tem problema. Ativa o microfone e fala, na mesma hora, não tem problema. Tá bom? Só um minutinho que a Lavínia está perguntando aqui alguma coisa. Só um minutinho que eu vou dar atenção para a Lavínia, ver se ela consegue entrar aqui, gente. Bom, pessoal, enquanto tem algumas pessoas tentando entrar aí e tal, vamos ver o que acontece aí, né? Mas vamos começar a nossa conversa aqui. O que nós vamos fazer hoje é o seguinte: vocês deveriam ter entregue para mim os exercícios das sessões 1.3 e 2.1. Então, o que nós vamos fazer hoje é corrigir esses exercícios, tá? Vamos corrigir os exercícios das duas sessões e vamos conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho também no final desse nosso bate-papo. Até a qualquer instante, quem quiser falar, por favor, ative o microfone e fale comigo, não há problema nenhum, tá? Tatiane que entrou agora, você tem microfone, Tatiane? Consegue falar comigo? Experimente aí. Oi. Ótimo. Bem-vinda, Tatiane. Se você precisar falar comigo, é só ativar o microfone e falar comigo, tá bom? Tá bom, obrigada. Isso. Então vamos ver a solução dos nossos problemas, né? Então vamos abrir o nosso livrinho. Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar a página do livro aqui, né? Então aqui na seção, aliás, eu estou na seção errada aqui.
Espera um pouquinho. Isso, eu estava na seção 2. Então, veja, na seção 1.3, que é a primeira que nós vamos resolver hoje, foi dado o apresentador, o autor do livro, colocou um problema aqui no Sem Medo de Errar, que é bastante interessante, né? Então, ele coloca a situação aqui e pede que você faça uma apresentação sobre o modelo que você está desenvolvendo sobre essa fábrica aí que vai ser criada, né? Então aqui ele mostra o que seria o esboço da apresentação e tudo mais, né? Eu espero que vocês tenham lido isso, que é bastante interessante, é bastante instrutivo. Ele usa essa simbologia que é útil, bastante útil também, né? E depois vem o avançando na prática. Esse é o exercício que vocês deveriam ter entregue para mim. Eu não sei se chegaram a mandar, porque eu só recebi e não cheguei a ver o que vocês mandaram ainda. Eu vou fazer isso logo em seguida, aí, né? Tá, então esse exercício aqui também pede que você identifique os problemas aqui, resolva, né, sobre uma empresa, uma indústria. E daí nós vamos para o nosso problema, para os nossos 3 problemas da seção 1.3, que está aqui, não faça valer a pena, né? Então, a questão 1, está aqui, vocês devem estar vendo aí na sua tela. Eu vou ler a questão e nós vamos tentar descobrir o que é que vai encaixado aí, né? Então, olha só, a influência do material no processo de fabricação é muito grande. Nesse contexto, preencha as lacunas a seguir. Se o material for alguma coisa, envolve a aplicação de processo de usinagem para remoção de material ou processo de conformação. No caso de materiais, alguma outra coisa, temos a injeção, o sopro e a extrusão. Existem ainda os materiais, que é um terceiro tipo de materiais, que envolvem a utilização de fornos de elevadas temperaturas para cozimento do material e madeiras, que são processadas por meio de operações que envolvem a remoção de material. Tá certo? Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas conforme a ordem que aparecem no texto. Bom, aqui nós temos que encontrar qual é a sequência, né, de que preenche isso daqui, né? Então, vamos analisar um pouquinho, depois nós vamos procurar no texto isso daqui, né? Se o material for alguma coisa, envolve a aplicação de processos de usinagem para a remoção de material ou processos de conformação. Bom, independentemente de procurar no texto, usinagem só se aplica a metais e polímeros, mas conformação só se aplica a metais. Então, a primeira palavra que tem que aparecer ali é metais ou metálicos. Se o material for metálico, né, sem o S final, envolve a aplicação de processo de usinagem para remoção de material ou processo de conformação. No caso de materiais de algum outro tipo, temos a injeção, sopro e extrusão. Bom, também, injeção, sopro e extrusão são processos que só se aplicam, quer dizer, injeção e sopro, né, só se aplicam a polímeros. Extrusão se aplica a polímeros e a metais também. Você pode extrudar aço, pode extrudar alumínio, cobre e tudo mais. Mas injeção e sopro é só para polímeros. Então, o segundo espaço que tem aí é poliméricos, pelo que nós temos lá, né? Existem ainda os materiais, alguma coisa, que envolvem a utilização de fornos de elevadas temperaturas para cozimento do material e madeiras que são processadas por meio de operações que envolvem a remoção de material. Então, aqui tem que ser cerâmicos, materiais cerâmicos, tá? Então, nós vemos que a alternativa certa seria a A, que é metálicos, poliméricos e cerâmicos. Mas eu me baseei muito nisso daí nos meus conhecimentos pessoais. Se você já tem os seus conhecimentos, ótimo, isso é o correto mesmo. Mas se não, vamos dar uma olhadinha aqui na página 40, que eu acho que tem alguma coisa. Inclusive está aqui, ó, exatamente no assimile aqui, ó. Ele diz, eu vou ler esse trechinho aqui para vocês. A influência do material. Se o material for metálico, envolve a aplicação de processos de usinagem para a remoção de material, torneamento e fresagem, entre outros,
ou processos de conformação, deformação mecânica provocando estampagem de peças, por exemplo. Ou ainda processos metalúrgicos, como os que envolvem fundição e soldagem. No caso de materiais poliméricos, temos a injeção, um material injetado em um molde mediante alta pressão, o sopro, o material pré-moldado é soprado dentro de cavidades, como se fabricam as garrafas PET, e a extrusão, que consiste em pressionar o material sobre um molde continuamente, produzindo perfis e tubulações, por exemplo. Existem ainda os materiais cerâmicos, que envolvem a utilização de fornos de elevadas temperaturas para cozimento do material, e madeiras, que são processadas por meio de operações que envolvem a remoção de material por meio do corte, furação e fresagem. Então veja que no caso de madeiras, você também pode usar os mesmos processos de usinagem que você usa com metais. Claro que as ferramentas e as condições de usinagem não são as mesmas, mas os processos podem ser realmente os mesmos aí, tá bom? Então, voltando aqui na página 47, a resposta certa é a alternativa A, que é a que tem o que nós encontramos ali. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que foi dito, quer fazer algum comentário? Por favor, fiquem à vontade. Tá bom, então vamos continuar. Vamos pegar a questão 2 agora, tá bom? Para que se possa fazer a gestão de processos em um sistema produtivo, é necessário aplicar técnicas para o mapeamento dos processos existentes. A representação desses processos pode ser feita por meio de representações gráficas baseadas em diagramas e grafos orientados. Baseado nesse contexto, faça uma análise e assinale a alternativa correta, tá certo? Alternativa A. Não é uma ferramenta de trabalho para impactar na competitividade de um sistema produtivo. Bom, tá muito mal formulada essa alternativa A. Não é uma ferramenta de trabalho. Aqui em cima ele está falando de técnicas para o mapeamento de processos existentes. E ele fala que a representação dos processos pode ser feita por meio de representações gráficas baseadas em diagramas e grafos orientados. Bom, até pelo português mal escrito, dá para supor que ela está errada. Realmente, ela está errada, né? E realmente essas ferramentas que estão ali impactam e muito na competitividade de um sistema produtivo, né? Se nós formos ali na página 42, né? Olha aqui, ó, justamente aqui, ó. O objetivo é que a representação do processo, né, por meio de grafos, diagramas e grafos orientados, por meio disso sejam identificados pontos críticos que influenciam diretamente a qualidade e produtividade, tá certo? Então nós notamos que a alternativa A, mesmo que ela estivesse escrita corretamente, ela está errada porque são ferramentas bastante importantes de produtividade, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, é só falar comigo, tá? Voltando lá para a página das questões, vamos ver a alternativa B. Precisa ser atualizado para suportar informações quantitativas associadas aos símbolos. Quer dizer, utilizando as representações gráficas, né, por diagramas e grafos, né, ele está dizendo que ela precisa suportar informações, precisa ser atualizada para suportar informações quantitativas associadas aos símbolos. Bom, isso não é verdade, porque se nós formos lá de novo, no mesmo lugar onde nós estávamos, nós vamos ver que tem os símbolos aqui, né? E aqui no exemplo, ele coloca as quantidades, a distância em metros. Se tivesse aqui, por exemplo, uma pausa, tem um símbolo aqui que é para pausa, né? Onde é que está? Aqui, ó, esse D, parece um D. Quando tem um D, você vai mostrar o tempo que está lá. É 1 minuto, 5 minutos, alguma coisa assim, tá bom? Quando tem um movimento, você indica a distância, né? E assim por diante. Então,
não é necessário fazer atualização para ter os quantitativos. Ou seja, está errada aquela afirmação pelo que ela afirma ali, tá bom? Voltando lá. Então, a B também está errada. Vamos ver a C agora. Esses diagramas não podem ser aplicados para melhoria do sistema. Nossa Senhora. É justamente o contrário, né? Se nós voltarmos de novo lá na 42... Olha aqui, ó. O objetivo desses sistemas aqui, né, dessas representações gráficas e grafos, né, é que sejam identificados pontos críticos que influenciam diretamente a qualidade e produtividade, tá? Então, é claro que eles podem ser usados para melhoria do sistema. Isso é óbvio, tá? É a primeira coisa para a qual eles servem. Então, a alternativa C também está errada. Vamos ver a D. Esses diagramas podem ser úteis para verificar os pontos críticos de um processo. Bom, eu acabei de ler isso lá, né? Essa é verdadeira. Mas voltando, só para nós lermos ali de novo o que está escrito lá, né? O objetivo é que a representação do processo permita que sejam identificados pontos críticos que influenciam diretamente a qualidade e produtividade. Então, essa alternativa D, está correta. Mas então vamos ver a E se está correta ou não, ela deve estar errada, né? Mas vamos verificar por que ela está errada, né? São diagramas que não auxiliam a análise para automação de sistemas. Ao contrário, são eles que identificam a análise para automação de sistemas. Através dos tempos envolvidos, da repetição que você tem lá, a partir daí que você verifica que pode haver automação, né? Aliás, falando em automação, né? Vocês vão verificar que sempre que você tem um processo repetitivo, né? Então você pode ter automação. Sempre que tem repetitividade, você pode automatizar o seu processo. E aí você bota máquinas para fazer aquilo que o ser humano faria antes, né? E você ganha com isso em qualidade, em tempo, em tudo mais, né? Tá bom? Tudo bem com a questão 2? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom, já que ninguém se manifesta, ou está todo mundo dormindo, ou todo mundo entendeu tudo, né? Vamos para a questão 3. O projeto da fábrica para a prestação de serviços deve considerar o volume de clientes que se deseja atender por período, focando-se em um determinado negócio e a variedade de serviços prestados. Ou seja, você determina o foco e a variedade dos serviços em função do volume de clientes que você deseja atender. Essas definições estarão relacionadas a um conjunto de aspectos. Nesse contexto, você afirmaria que... Então, o que acontece aqui, ó, que esse esquema, na afirmativa 1, independe do grau de personalização que se deseja implantar. Será que é verdade isso? Será que, para você considerar o volume de clientes e tudo mais, isso aí independe do grau de personalização que você deseja implantar? Não, ele depende e muito dessa personalização, né? Porque quanto você vai direcionar o seu sistema para alguma coisa, isso vai determinar, e muito, né, o volume de clientes e tudo mais que você vai atender. Então, o seu negócio depende bastante disso, né? Então, a alternativa 1 alternativa não. A afirmação 1 é falsa. Vamos ver a afirmação 2. Depende do perfil dos clientes que se pretende atender. Sim, é claro, né, gente? Então, você vai fazer a sua fábrica, vai dimensionar a sua fábrica em função do perfil do cliente. Por exemplo, se você focar, supondo que o seu cliente seja usuário final mesmo, né, pessoas físicas, você pode fazer um produto e uma fábrica voltada para clientes da classe A. Então, você vai fazer, por exemplo, um carro que vai ter um custo aí de 1 milhão, 2 milhões de reais, tá certo? Isso é um determinado produto. Agora, você pode fazer um carro também voltado para o pessoal da classe D, que é o pessoal mais pobre que consegue ter carro, digamos, né?
Então, você vai fazer um carro bastante simples, que vai custar 40 mil reais, 30 mil reais, alguma coisa assim. Então, o perfil do cliente influencia muito o seu planejamento do volume de negócio e tudo mais, né? A variedade dos serviços. Então, a segunda é verdadeira. Vamos ver a terceira agora. O nível de contato para relacionar-se com o cliente é algo intrínseco que não afeta a questão supracitada. Bom, claro que não, né? O nível de contato é extremamente importante para você definir como é que vai ser a sua fábrica, né? Então, você tem indústrias em que você não tem contato com as pessoas. Então, são essas indústrias de produção em massa, conforme está escrito lá no texto nosso, né? Mas você tem outros né, serviços e produtos que são extremamente personalizados. Então, depende muito de você conversar com o cliente e dizer assim, ó, cliente, o que que você quer? Como é que você quer que seja? Isso aqui tá bom para você? Essa cor tá boa? Ele vai dizer sim, tá bom, é isso, tal. Então, isso aí, o nível de contato afeta muito o tipo de fábrica que você vai ter, tá certo? Bom, então nós temos a 1, que é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa também. Então, se nós olharmos as alternativas da questão, nós vamos ver que a nossa alternativa certa deve ser a segunda, né, a B, em que a afirmação, que diz que a afirmação correta é a segunda. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar ou questionar alguma coisa? Fiquem à vontade, por favor. Tudo bem então, gente? Bom, então nós vamos partir para o item 2.1. Da mesma forma, no item 2.1, nós temos aqui uma situação problema, no avançando na prática, né? Então, ele está falando aqui de uma empresa que é fabricante de caminhões, que está com problema quanto à durabilidade das caixas de câmbio dos caminhões, né? E ela está querendo que você faça um estudo para modernizar o processo de fabricação. Ou seja, nós vamos melhorar a qualidade, diminuir o tempo de produção e tudo mais, né? Mas isso envolve custos, né? Então, o que ele está pedindo aqui é o seguinte, que aspectos ela deve considerar para avaliar uma solução que resulte na melhoria da qualidade sem colocar em risco a competitividade. Então, vem a solução aqui, tá? É interessante que você leia e entenda isso daqui, é bastante importante isso, tá bom? E essa questão eu não pedi que vocês me entregassem, é para que vocês pratiquem mesmo. Depois vem o faça valer a pena. Aliás, essa daqui, perdão, desculpe. Essa daqui é para vocês me entregarem, tá? O que não era para vocês me entregar é essa outra anterior aqui, olha, que é o sem medo de errar. Eu me confundi aqui, tá? Então, essa daqui que ele fala da fábrica LED, essa é para vocês analisarem, né? Que ele vai fazer uma apresentação do que deve ser feito na empresa, né? Depois vem esse avançando na prática, que vocês teriam que entregar para mim. Então, tá solucionado aqui. Eu espero que vocês tenham dado uma melhorada no que está escrito aí. E depois vem o faça valer a pena, que esse sim são as questões que vocês devem ter entregado para mim hoje, ou até hoje, né? Vamos lá, então. Questão número 1. Uma das dimensões envolvidas na seleção de tecnologias para a fabricação está associada à flexibilidade. Baseado nesse contexto, preencha as lacunas do texto a seguir, né? Então, você vai procurar as palavras aqui nas alternativas de A até E e tentar colocá-las aqui para ver se você consegue preencher direitinho, né? Então, vamos lá. Vamos ler a frase e ver o que cabe ali. Está vinculada à capacidade que o sistema dispõe de se adequar ao quê? Bom, na verdade, esse A deveria estar sem crase, tá? Essa crase ali. Então, se adequar a quê? A características, a mudanças ou a características. Então, a características ou mudanças, né? Então, aqui no caso seria características, né? Para a fabricação de produtos que sofrem o quê? Modificações ou desgaste? Sofrem modificações no tempo.
incluindo a capacidade de se adequar a mudanças na demanda, não seria na geometria, de um determinado produto que está sendo fabricado. Então, se nós usarmos a nossa lógica e com base no que nós estudamos, nós vamos ver que a frase correta seria assim, olha. A dimensão de flexibilidade está vinculada à capacidade que o sistema dispõe de se adequar a características para a fabricação de produtos que sofrem modificações com o tempo, incluindo a capacidade de se adequar a mudanças na demanda de um determinado produto que está sendo fabricado. Flexibilidade é isso, gente. Flexibilidade tem muito a ver com demanda, com variação de demanda, tá certo? Tá claro para vocês essa questão aqui, gente? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Vocês estão muito quietos aí, hein? Será que estão dormindo? Acho que eu estou falando sozinho aqui, né? Não tem importância. Vamos lá. Essa aula depois vai ficar... Vou postar lá no portal. Quem quiser vai poder rever a aula para refazer os exercícios e tudo mais, que eu acho bastante importante, gente. Vamos ver então a questão número 2. Estamos na seção 2.1, questão 2 agora. Para se decidir se é melhor fazer ou comprar as partes que são utilizadas para a fabricação de um produto, no caso de fábricas novas, você afirmaria que... Bom, vamos ver quais são das 3 afirmações, quais são as corretas, né? E vamos escolher depois a alternativa correta ali. Vamos ver a primeira afirmação. É necessário identificar a capacidade de processamento que é demandada. Isso é importante para definir se nós vamos fazer ou comprar? É claro, claro que sim, né? Se a sua fábrica está começando pequena e você não tem capacidade de fazer tudo, você vai ter que comprar fora. Então, a capacidade de processamento tem muito a ver com o fato de você comprar fora ou fazer também, tá bom? Segunda afirmação. Diagnosticar o padrão de qualidade que deve ser contemplado no processo de fabricação. Isso também tem a ver com comprar fora ou não? Claro que tem. Se você precisa de uma peça, por exemplo, com uma qualidade muito grande e a sua empresa não tem a máquina que faça com essa qualidade, já está definido, você vai ter que comprar fora. Veja que comprar fora não significa importar a peça. Comprar fora significa comprar de uma outra empresa, tá certo? Isso que é importante você ter em mente. Essa empresa pode estar no Brasil ou pode estar nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, tá bom? Então a segunda também é verdadeira. Terceira, como é uma fábrica nova, dispensa o dimensionamento de custos. Bom, isso é uma idiotice, essa afirmação aqui, né? Custo é a coisa mais importante. Vocês que trabalham em produção, vocês sabem mais do que eu isso, né? Custo é a coisa mais importante de todas na hora de fazer você dimensionar uma fábrica, um negócio ou coisa parecida. Porque o lucro vem dos custos, né? Quanto mais baixos os custos, maior o lucro que você pode ter. Então, como é uma fábrica nova, dispensa o dimensionamento dos custos em hipótese alguma, né? Então, a terceira está errada. Então, se nós olharmos as alternativas que nós temos ali nas questões, nas alternativas de A até E, nós vamos ter, então, que a primeira e a segunda são verdadeiras, a terceira é falsa. Então, a alternativa certa é a alternativa C, né? Aliás, perdão, é a alternativa D, V, V e F. A alternativa D é a correta para essa questão 2 aqui. Tudo bem? Vocês concordam com isso? Só fazendo uma observação sobre isso, sobre esse ponto aqui, né? Acho que eu até citei isso para vocês naquele áudio que eu gravei a semana passada. Nós temos as chamadas montadoras de automóveis. Antigamente eram chamadas fábricas, né? Até os anos 80, começo dos anos 90, elas eram chamadas de fábrica. Então tinha fábrica da Volkswagen, fábrica da Ford e assim por diante. Mas o que eles verificaram? Eles verificaram que, eles têm que fazer roda de carro. Por que eles vão fabricar a roda?
eles têm que fazer o capô do carro, eles têm que fazer a porta do carro. Em vez de eles fazerem isso, fazer o piso do carro, fazer os tapetes que vão dentro do carro. Então, as fábricas de automóveis resolveram mudar de filosofia. Eles resolveram terceirizar tudo, absolutamente tudo, ou quase tudo, né? Então, na verdade, se você pegar o centro da Ford, o centro de processamento da Ford aqui em Camaçari, a Ford tem lá um monte de empresas junto com ela, né? Então, tem algumas empresas que fazem a parte de estampagem, então elas produzem a lateral do carro, as portas, o capô, o teto e tudo mais. Tem outras empresas que produzem maçaneta e tudo mais. Então, cada empresa desse conjunto aí, desse polo que atende a Ford, produz uma parte do carro. Eles produzem, mandam para a Ford, e o que a Ford faz? Ela monta o carro. Por isso que trocou o nome delas de fábricas para montadoras, tá? Então, hoje em dia, uma Ford não faz nada. Ela não tem condições de fazer nada. Ela só monta aquilo que as fabricantes que trabalham para ela produzem para ela. É claro que quando ela chega para uma empresa e diz, olha, você vai fazer o motor do meu carro, né? Então essa empresa vai e fabrica o motor. Ela dá da especificação do motor, e esse fabricante assina um termo de compromisso com ela de que ele não vai fabricar esse motor para nenhuma outra empresa. Tá? É óbvio, tem que haver isso, né? Uma fidelização, porque senão esse cara entrega para outra empresa vai ter um projeto de graça, um projeto prontinho, de um motor excelente, né? Então existe esse contrato de confiança entre as empresas aí que tem que ser respeitado à risca realmente, tá bom? Tudo bem, gente? Entenderam isso? Alguém quer perguntar alguma coisa ou comentar algo? Alguém de vocês trabalha em alguma empresa do Polo, hein? Fale. Quem começou a falar, não seja tímido, pode falar. Quem foi o Matheus? Pode falar. Ninguém de vocês trabalha, então, em nenhuma dessas empresas que trabalham para a Ford? Não, né? Estou supondo que vocês não trabalham, então, já que não estão respondendo. Então, isso foi só para complementar um pouquinho essa questão 2 aí, né? Vamos falar da questão 3 agora, que é a última aqui. O projeto de uma fábrica implica no planejamento de como serão selecionados os fornecedores dos recursos necessários para que seus processos produtivos possam ser realizados. A aquisição desses recursos envolve todo um processo de implantação de procedimentos que envolvem os testes que avaliam a operação até o startup da fábrica. Neste contexto, para a seleção de fornecedores, você afirmaria que... Então, nós temos 3 afirmações, vamos ver quais delas são verdadeiras, tá? Isso aqui é exatamente o que nós estávamos falando antes, ó, seleção de fornecedores, né? Vamos ver o 1 aqui, ó. O uso de equipamentos importados é sempre justificado por apresentarem mais qualidade do que os nacionais. Isso aqui é um absurdo total, né? Porque existem produtos nacionais de excelente qualidade também, né? Então, isso é um erro, jamais pensem ou ajam dessa forma. Então, a afirmativa 1 está errada. Vamos ver a segunda afirmação. Os equipamentos usuais apresentam uma padronização em seus requisitos técnicos. Tá? Equipamentos usuais, vamos dar uma olhadinha aqui, que são aqueles que você encontra de prateleira, como se diz por aí, né? Então, é como se você for comprar uma impressora para usar na sua casa, você não vai chegar a ligar para Epson ou para HP e dizer, olha, Epson, eu quero que você faça uma impressora assim para mim, ó, dá as características que você quer. Eles vão dar risada na sua cara, né? Então, você tem que comprar o que está lá. Então, aqui é a mesma coisa. Em vez de você especificar um equipamento que não existe, se você puder especificar um que já exista, né? Então, fica muito melhor. Então, por exemplo, quando você fala aqui quando ele fala aqui de... onde é que está? Nessa região aqui, quanto à especificidade, né? Equipamentos com grande especificidade em seus requisitos para operação em determinada fábrica exigem que sejam planejadas aquisições sobre encomenda. É o que eu estava dizendo, né? Você vai bolar uma máquina e essa máquina não existe no mercado.
Então, você vai chegar para o fabricante e dizer, olha, eu preciso que você faça isso. Então, isso provavelmente vai ter um custo muito grande. A manutenção vai ser complicada e tudo mais, né? Então, continuando aqui, né? Nesse caso, é necessário planejar com maior antecedência os requisitos técnicos do equipamento por meio da descrição do processo que será executado e o desenho do projeto mecânico do equipamento, para que seja confeccionado o seu projeto de fabricação. Olha aqui, continuando. Antes de se escolher esta opção, é fundamental avaliar criteriosamente se não existem no mercado opções de equipamentos usuais que são fabricados em série. A vantagem desses equipamentos é que já dispõem de um padrão de requisitos técnicos para serem especificados, facilitando a especificação do modelo adequado. Além disso, trata-se de equipamentos que já foram amplamente testados e que apresentam maiores índices de confiabilidade, principalmente quando operam em fábricas em que seus processos são críticos e que envolvem risco de grande magnitude. Tá certo? Vamos voltar lá para a nossa questão. Então, a afirmativa 2, né? Os equipamentos usuais apresentam uma padronização em seus requisitos técnicos. Isso é verdadeiro. Então, a segunda está verdadeira. Vamos ver a terceira. No caso de equipamentos que necessitem ser projetados, o que nós lemos lá, deve-se considerar a descrição do processo que será executado. Foi exatamente o que nós lemos lá, né? Você tem que descrever bem o processo, descrever bem a máquina que você quer, para que não seja feita uma compra errada. Lembrando que, nesse caso, essa máquina vai sair muito cara. A manutenção dela vai ser muito cara, tá certo? Então, se possível, você tem que usar o que está no mercado, né? É o que eu acabei de falar sobre você usar uma impressora. Imagine que você vai comprar uma empresa, né, uma indústria. Vai comprar um torno. Né? Imagino que vocês devem saber o que é um torno. É uma máquina de usinagem, né? Um torno mecânico. Isso, exatamente. Um torno mecânico. É uma máquina grande que tem um motor lá dentro. Você fixa a peça num cabeçote que gira, né? E aí você vem com a ferramenta e encosta nele. Então, se você resolver usar um torno diferente, você vai ter que fazer um projeto diferenciado dele e entregar para uma empresa tipo da Home, por exemplo, que é uma empresa brasileira que fala, e diz, ó, eu preciso que seja feito isso, quanto vai custar o projeto? Vai ficar uma fortuna. Então, é muito mais fácil você adaptar o seu processo de produção às máquinas que já existem do que fazer o contrário. Então, talvez se você mudar um pouquinho o seu projeto, você consiga uma máquina mais adequada. E aí você vai ter um ganho gigantesco com isso, em custo, em tempo e tudo mais, tá? Em manutenção e tudo mais. Tá certo, gente? Então, a afirmativa 3 está correta também. Então, nós temos a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira. Então, vamos procurar a alternativa certa, que é a, deixa eu ver aqui, D de dado. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta que vocês tenham? Algum comentário que vocês queiram fazer? Eu espero que vocês tenham lido esse capítulo aqui, tá? Que tratou de coisas bastante interessantes, né? Que essa parte de verificar fornecedor e tal, e é bastante importante isso. Então, eu estou encerrando as questões da sessão 2.1, estou encerrando essa sessão também, a 2.1, né? Para a semana que vem, antes da aula, né, vocês devem me entregar, então, o material da sessão 2.2, que é essa que está aqui, ó. Análise da necessidade e da capacidade instalada, tá? Então, essa parte é bastante importante, você tem que definir qual é a capacidade da sua empresa, né, que você vai montar. Você vai produzir o quê? 10 peças por dia ou 1.000 peças por dia? Então, essa diferença vai mudar completamente o conceito da sua indústria, né? O número de máquinas, o número de pessoas trabalhando, tudo isso aí vai ser afetado pela sua decisão agora, né? Então, aqui esse capítulo mostra, essa seção, mostra como é que você faz para definir a capacidade instalada que você vai ter na sua fábrica, né? Então, ele fala aqui de volume de produção, capacidade de produção, que não são a mesma coisa, né?
Custo, receita, qualidade, confiabilidade, flexibilidade, tudo isso aí influencia também, né? E mais uma série de fatores que vocês vão ter que ler aqui, né? Mas não é só ler, vocês têm que ler e entender. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Não há problema, eu posso explicar alguma coisa para vocês, não tem problema nenhum. Então, tem aqui um gráfico bastante interessante de custo médio por peça em função da taxa de produção. Veja que cai, né? Quanto mais você produz, mais barata fica a peça, né? E por que que isso acontece? Alguém saberia me explicar? Por que quanto maior a produção, mais barata sai cada peça? Quem quer arriscar uma resposta, por favor? Porque tem um preço que já é fixo da própria produção. E aí, quando supera esse preço fixo, e aí começa a ter o lucro. Isso, é isso mesmo. Ou seja, quando você monta uma fábrica e ela está pronta para funcionar, a partir daí ela tem os chamados custos fixos, tá bom? Custos fixos. O que é isso, custo fixo? Então, por exemplo, pode haver um aluguel da fábrica, não sei se ela é alugada ou não, mas você vai ter que pagar o imposto, o IPTU que você vai ter que pagar, né? Você tem que pagar os salários do pessoal, energia elétrica, consumo de água, uma série de coisas. E muitos desses, se você não usa água para sua produção, a água que você usa lá é custo fixo, tá certo? Então, tem uma série de custos que você vai pagar que, se você produzir uma peça ou 1.000, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Então, esse custo fixo vai ser dividido pelo número de peças que você vai produzir. Então, o custo variável não. O custo variável é o seguinte: você vai produzir uma peça que é um pino, por exemplo, né? Então, você tem o custo da matéria-prima. Então, a matéria-prima é proporcional. Você vai comprar mais matéria-prima quanto mais você produzir. Então, esse é o custo variável. Esse não tem problema. Mas aquele custo fixo que eu citei agora, você vai ter que dividir pelo número de peças que você produz. Então, quanto mais peças você produzir, maior fica o denominador dessa equaçãozinha e mais barato fica o custo de cada peça. É por isso que o que nós compramos da China sai muito barato. Por quê? Porque a mão de obra lá ainda é extremamente barata. Só um instantinho. Lá o salário que eles pagam para os funcionários é muito baixo, eles não têm direitos trabalhistas, não tem nada lá. Então, um dos custos fixos, que é o principal que existe, que é a parte de custo com o pessoal, lá é extremamente baixo. Então, mesmo colocando o frete que existe de lá para cá, acaba saindo mais barato comprar lá do que fazer aqui. Porque nós aqui no Brasil temos encargos horrorosos sobre a folha de pagamento, tá? E isso é algo que vai ter que ser mudado, é claro, senão nós vamos morrer, né? Nossas indústrias vão morrer, como já morreram, na verdade, né? Estamos querendo revivê-las agora. Mas então esse que é o ponto. Quanto maior o número de peças que você produz, menor o custo fixo por unidade. E aí que a gente ganha nisso. Isso está claro para vocês, gente? Bom, então tem aqui as capacidades definidas e tudo mais que você vai estudar, né? Tem um exemplo aqui bastante interessante que ele coloca aqui os números para você identificar. Olha, quem está sem microfone, se quiser fazer pergunta, pode fazer pelo nosso grupo, viu? Eu estou vendo aqui o grupo. Depois tem o Sem Medo de Errar, né? Que é o que vocês vão estudar só e não vão precisar entregar para mim. Depois vem o Avançando na Prática, esse vocês vão ter que entregar para mim, né? Fabricação de componentes eletrônicos para a indústria eletrônica. E depois o Faça Valer a Pena com as 3 questões que vocês vão responder para a próxima semana. Tudo bem? Alguma pergunta sobre isso, tá, gente? Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho agora, mas sobre o que nós vimos até agora, por favor, podem falar. Bom, ninguém se manifestou, então vou supor que ninguém tem pergunta, tá? Então, refaçam isso tudo, que é importante, para vocês pegarem tarimba, pegarem prática com isso. Aprenda, vocês que são engenheiros de produção,
para vocês, esses conceitos são extremamente importantes. Esse vai ser o dia a dia de vocês numa empresa, tá bom? Aprendam bem isso daqui. Bom, sobre o trabalho que eu tinha passado para vocês, né? O nosso trabalho era um trabalho teórico já, não era prático. Então, isso nos ajuda bastante, porque como nós estamos em prisão domiciliar, né? Estamos confinados, não daria para nós fazermos um trabalho prático, se fosse o caso mesmo. Então, o que vocês têm que fazer é continuar naquela linha. Ou seja, definir uma empresa que vocês vão bolar, né? Pode ser eu quero que seja uma fábrica, não seja uma empresa de serviços, né? Pode ser uma fábrica de sapatos, uma fábrica de canetas, uma fábrica de cadeiras, de móveis, o que vocês quiserem, de eletrodomésticos. Vocês vão escolher o que vocês quiserem para essa fábrica e vão usar toda a teoria da nossa disciplina aqui para bolar essa fábrica, tá bom? Tentem usar dados reais, procurem na internet, pesquisem, usem, o Sebrae tem muitos dados que vocês podem utilizar, também é bastante interessante pegar lá os dados, tá? E façam reuniões, as reuniões de vocês devem ser, por exemplo, via Zoom, né? Com o Zoom vocês conseguem se reunir, discutir, eu acho que é bastante interessante vocês se reunirem. E a data da entrega do trabalho fica mantida, aquela que está nas regras do trabalho que eu passei para vocês, e a data da apresentação também. Agora, essa apresentação vai depender de se nós vamos estar confinados ainda ou não. Se já tiver terminado o confinamento, a apresentação vai ser na sala como tinha sido planejado. Agora, se nós estivermos confinados, a apresentação vai ser talvez via Zoom ou por aqui, não sei. Nós vamos decidir depois. De forma que vocês vão apresentar o trabalho. Tá bom, gente? Alguém já definiu o tipo de empresa que quer? Alguém já definiu isso? Por favor, respondam. Professor, meu grupo, pensando mais na linha de fábrica alimentícia, porque eu trabalho em uma fábrica alimentícia e aí a gente teria mais facilidade de pegar informações reais da fábrica em que eu trabalho e trabalhar em cima disso, fazendo um novo layout. Ótimo, excelente. Gostei da ideia. Muito bom, Lavínia. Seu grupo tem quantas pessoas? Tem 4. 4. Ótimo. Então, pau na máquina. Vocês vão já começar a fazer os estudos, comecem a avaliar aqui cada fase. Evitem, se possível, dividir trabalho. Você faz isso, você faz aquilo, porque senão cada um de vocês vai aprender uma coisa só. Né? Só uma coisa, sim. Seria interessante que vocês, ou então, se vocês tiverem que dividir, depois troquem, né? Quem fez passa para os outros leem também, e vocês têm que ficar por dentro disso tudo. Vejam, vocês não têm que pensar somente em passar na disciplina, vocês têm que pensar em aprender isso, porque, como eu disse, esse assunto é bastante importante para vocês, viu? Porque quando nós estamos falando de projeto, de fábrica, mas isso não quer dizer que vocês vão trabalhar só com fábricas novas. Você pode pegar uma fábrica já existente e tentar redimensioná-la, melhorar o processo produtivo dela, porque ela está ruim, está dando prejuízo, alguma coisa assim. Você vai analisar todos os processos de fabricação e propor mudanças. Então, isso é extremamente importante, tá bom, gente? Além do grupo da Lavínia, outros grupos aí. Quem que já bolou alguma coisa? Rayane, Tatiane, Rebeca, Matheus? Acho todo mundo que está na aula do mesmo grupo. Não, tem 5 no grupo, né? Tem alguém que não é. A maioria. Quem não é do grupo? Matheus é do grupo? Rebeca é do grupo? É do grupo. Matheus acho que também é. Lavínia também. E Tatiane também? Não, Tatiane não. Tatiane. Mas eu acho que o meu não. Tatiane, você já está em algum grupo? No dia da aula eu tinha entrado para um grupo, aí ficaram de formar o grupo no Zap e depois não formaram. Eu tenho que conversar com eles ainda. Toma iniciativa, Tatiane. Uhum. Se eles não fizeram, faça você, porque senão vocês vão ser prejudicados, né? Todos vocês vão ser prejudicados.
que o tempo está passando, nós Raiane estamos confinados, mas Raiane o é do tempo está nosso passando. grupo. Oi? Raiane é do nosso grupo. Ela tá no grupo já. Ah, Ah, tá certo. Ótimo. Isso. Então, deem continuidade a isso, tá? Adiantem o trabalho. Se vocês fizerem alguma coisa e quiserem que eu ajude alguma coisa, mandem para mim, digam o que vocês querem que eu veja, que eu posso colaborar com vocês também, tá bom? Façam isso então e vamos seguir em frente com isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Não? Bom, então, gente, olha, a nossa aula, teoricamente, ela vai até 21h15, né? Eu vou estar aqui disponível até esse horário, com tudo ligado aqui. Quem quiser falar comigo, por favor, pode falar. Alguém ia falar agora aí, acho que era a Rebeca, né? Pode falar, Rebeca. Me diz uma coisa, esse trabalho, no caso, se nós não conseguimos apresentar em sala de aula, será escolhida uma pessoa para ser apresentado online, ao vivo? Isso, 2 pessoas. Me diga uma coisa, eu não sei, a instituição ou o senhor, se caso a gente ficar esse tempo todo no confinamento e as aulas continuaram online, as provas serão online também? As provas finais? Bom, isso é uma Inclusive boa as provas. pergunta. Olha só, as provas oficiais são presenciais, né? Mas nós não sabemos o que vai acontecer ainda. Então, a faculdade, ela segue o que o governo manda, tá certo? Uhum. Então, por enquanto, o governo mandou ficar em confinamento, cada um na sua casa. Então, nós estamos respeitando isso. Houve uma conversa de que até o dia 20 de abril nós ficaríamos confinados e parece que a partir do dia 21 já não haveria mais confinamento. Não sei. Nós vamos aguardar. A Uhum. faculdade vai fazer o que o governo mandar, tenham certeza disso, tá bom? Então fiquem atentos à notícia, eu sei que vocês não aguentam mais falar de Covid e de coronavírus, etc. Eu também não aguento mais, mas infelizmente nós temos que esperar que se decida alguma coisa, tá bom, gente? Algo mais? Ótimo, obrigada. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença, foi um prazer. Se vocês precisarem de qualquer coisa, falem comigo, nós podemos até conversar, podemos vir para essa sala e conversar se vocês precisarem, ou em outro lugar, tá bom? Fiquem à vontade, façam o seu trabalho e estudem. Então, um abraço a todos vocês. E se alguém precisar falar comigo, mais 5 minutos eu estou aqui, ou 10 minutos eu estou aqui esperando por vocês ainda. Tchau, gente. Tchau, tchau, professor. Obrigada. professor. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite.